Oi, gente, um abraço a todos, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva aí, dá um like, aciona o sininho para você ser chamado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui. Infelizmente, o assunto parece o mesmo, não é? Uma coisa, a cada meia hora, o mesmo assunto aparece com a narrativa diferente. E hoje, infelizmente, vou ter que falar de assunto que já falei tantas vezes, que envolve o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, o ministro Celso de Mello dá um show. E dessa vez agora ele manda recolher a câmera que filmou a reunião. Não bastasse a intromissão no Poder Executivo, sem base constitucional, de forma monocrática, sem qualquer tipo de responsabilidade, com a harmonia dos poderes, como diz a Constituição, sai da sua função como guardião da Constituição e vira dono do Brasil, imperador do Brasil com a sua caneta de forma monocrática. Eu queria saber, não tem ninguém de bom senso aí no Senado que possa ter a coragem de fazer um requerimento e convocar Celso de Mello? Porque o Senado pode, tem prerrogativa para tal, para que ele possa explicar a base constitucional já dessa coisa atabalhoada de pedir o vídeo de uma reunião onde o presidente se reunia com o seu staff. É possível que Jair Bolsonaro ou o Congresso Nacional possa pedir uma reunião reservada de pauta com o ministro Toffoli e os seus ministros para saber o que vai em pauta, ou qualquer decisão de mudança do regimento interno que é necessário, urgente, para que o Brasil não passe mais por esse tipo de vexame e vergonha sem base constitucional que os seus ministros têm feito, que Alexandre de Moraes tem feito, e agora o seu Celso de Mello dando um show à parte. Ele agora pediu, foi a câmera que filmou a reunião. Passou da raia da insanidade. Não tem ninguém aí para dar um conselho a esse cidadão, colega dele, ministro Marco Aurélio, os mais antigos, Carmen Lúcia, não é? Porque eu vou voltar a falar de um assunto que eu já falei. Eu vi Lula chamar vocês de frouxo. Eu não vi a reação nenhuma do senhor. Quando Lula fala de um estado inteiro e diz que o povo do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é exportador de viado, os senhores ficaram quietinhos. Ninguém reagiu ao ataque dele, misógino, a esquerda gosta muito desse termo, a colega do senhor, a ministra Rosa Weber. Vocês ficaram calados, só vi reação de 2 ministros do STJ. O resto todo mundo, ó. Mas vamos lá. Já que o senhor gosta disso, e agora o senhor está, como toda a esquerda, né, estão assim embasbacado, né? E já vi no Twitter manifestação de alguns senadores hipócritas que foram senadores comigo, né? E um deles, sabe, de um estado aí, que daqui a pouco eu vou dar o nome, tem na sua assessoria 4 ou 5 pastores. E eu pergunto, pastores, esse cidadão é a favor de ideologia de gênero, é a favor de aborto, esse cidadão é a favor de tudo que é coisa ruim contra o cristianismo que nós pregamos. E os senhores não vão reagir? Os senhores não vão reagir? Pois bem, vamos lá então. Então, eles agora estão... o crime de Bolsonaro, 35 palavrões. Como se ninguém nunca tivesse falado palavrão. Mas vamos lá. Um dos palavrões que Bolsonaro falou foi merda. Pô, e merda é um palavrão de arrebentar a boca do balão. O cara que fala uma merda, a boca desse cara é uma fossa, né? Então vamos. Celso de Mello foi o primeiro a ver o vídeo. Ele viu o vídeo, analisou o vídeo e depois soltou o vídeo, que é um vídeo tão cheio de palavrões, certamente Bolsonaro estava morto na opinião pública brasileira, crucificado, né, pela extrema esquerda. Um troço combinado, né? Um troço combinado, porque a gente sabe que tem uma aliança no escuro, aliançados das trevas, para derrubar Jair Bolsonaro. Mas, quando Saulo Ramos foi ministro da Justiça de Sarney, e então no mandato de Sarney se criou o estado do Amapá. E Sarney resolve, então, ser candidato a senador num estado recém-criado. Mas tem essa história de domicílio eleitoral. Existe um tempo para você firmar domicílio eleitoral, não pode ser da noite para o dia, uma série de coisas para o cidadão entender com mais facilidade. E o Supremo tinha que decidir se o ex-presidente Sarney
Seu Sarney poderia ser, após o seu mandato, candidato a senador num estado recém-criado, que não era o seu estado. O domicílio eleitoral do Sarney sempre foi o Maranhão. Bem, quem indicou Celso de Mello? Sarney. Indicou por quê? Porque confiava? Porque era amigo? Porque tinha conteúdo jurídico? Sarney é um intelectual. Sarney o indicou por 1000 razões. Razões que se convergiam para o entendimento de que estava indicando um amigo. Na votação para Sarney ser candidato ou não, Celso de Mello votou contra Sarney. Acharam aquilo um absurdo. Mas o Saulo Ramos, ministro da Justiça, quando escreve o seu livro, ele narra no livro, e eu vou passar a palavra para a Leda Nagli, que ela vai narrar melhor do que eu. No livro dele, ele narra o telefonema que recebeu de Celso de Mello. Alô? Quem está falando? É o ministro Celso de Mello, ligando para ele, para o ministro da Justiça. Não, eu queria, e foi se justificar porque votou contra Sarney, que o indicou para o Supremo. Por que o senhor votou contra? Porque a Folha de São Paulo soltou uma lista, e nessa lista dava o nome de todos que iam votar a favor de Sarney e colocou meu nome no meio. Mas, quando eu dei o meu voto, o presidente já tinha ganho, ele já tinha maioria. Então, o meu voto nem influiu. Mas você votou contra o presidente Sarney? Votei. Mas se ele estivesse perdendo, é mais ou menos isso, eu votaria a favor. Então, quer dizer que se ele estivesse perdendo, você votaria a favor. É isso? É isso. Saulo Ramos responde: você é um ministro de merda. Eu penso que a psicologia explica essas coisas. Ele deve ter ficado com isso na cabeça. A ingratidão rói, corrói, mata, produz doenças somáticas. E quem sabe essa palavra o adoeceu um pouco? Merda. E ao ver o vídeo, ele viu Bolsonaro falar merda. Achou que Bolsonaro o estava chamando pelo nome. Virou um problema pessoal. Ele então soltou o vídeo para desmoralizar aquele cara que o chamou pelo nome, Jair Bolsonaro, porque falou merda. A mesma palavra que o ministro da Justiça, Saulo Ramos, disse a ele. Então você é um ministro de merda. E Bolsonaro falou merda, o cara achou que estava chamando ele pelo nome. E soltou o vídeo que achou que seria a bomba, e um vídeo que agora estão recorrendo, eu soube, né? Não sei se há veracidade nisso, para tirar de circulação, porque se tornou propaganda eleitoral para Jair Bolsonaro, que tão somente mostrou um patriota, um sujeito que não fala o politicamente correto, mas que ama o Brasil, é patriota e é cristão. Agora ele pediu foi a câmera, ofendido. Daqui a pouco o senhor vai pedir mais o quê de Jair Bolsonaro? Minha pergunta é o seguinte: o presidente do Supremo está com suspeita de estar doente, né? Porque se falar o nome, o YouTube tira do ar. De estar com aquela doença que está todo mundo pegando no Brasil, aquela que veio da China. O senhor seria capaz de monocraticamente pedir o exame dele, cópia do exame? Agora, a minha pergunta, tem alguém aí no Senado? Porque o Senado tem legitimidade, porque isso passou a dar raia da insanidade. Tem alguém sano no Senado para poder fazer um ofício com coragem, pedindo cópia do exame do presidente do Supremo? Não tem. Mas eles pedem do presidente da República, expõem o presidente da República, não é a reação dos senhores. Vocês vão esperar a reação de quem? Vocês que usaram a mesma bandeira, a mesma conversa, a mesma luta, que foram na mesma água. Pelo amor de Deus, nós não vamos esperar isso de qualquer senador aí, sabe, do pessoal da esquerda, não vão esperar isso nem do conselheiro do Moro. Porque vocês sabem o que Álvaro Dias fez e falou de Bolsonaro no processo eleitoral. Ou vocês querem que eu repita aquilo tudo? Entra no YouTube que vocês vão achar. Mas alguém aí, tenha coragem, peça a cópia do exame. Aliás, peça, porque ali todo mundo, sabe, a maioria absoluta é de risco. Peça o exame de todo mundo. Mas vocês ficam calados, enquanto eles tentam
achincalhar, avacalhar o presidente da República, aliás, acompanhado por uma multidão de brasileiros, brasilistas, tentando nos achincalhar. Pois bem, eu acho, viu, Forças Armadas do Brasil, em que o Celso de Mello, nomeado pelo Sarney, ele deu uma grande lição de ingratidão ao Sarney, a votar contra Sarney, e depois com a desculpa amarela dessa que o ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, descreve no seu livro, nós brasileiros imaginamos que ele fica sentado, dá a sua canetada e fica rindo das nossas Forças Armadas. A minha pergunta é: até quando? Até quando? A Leda Nagli, ela narrou muito bem o texto do ex-ministro da Justiça, José Sarney, narrando o telefonema que recebeu do então ministro semideus, hoje completamente fora da casinha, Celso de Mello. Olha o texto aí. José Sarney, ao deixar a presidência, queria continuar nas tetas do governo, segundo o texto que me mandaram. Assim candidatou-se a senador pelo estado do Amapá. O caso foi parar no Supremo, porque o Sarney jamais residira, votara ou militara politicamente lá no Amapá. Pois muito bem, ele foi senador pelo Amapá. Apenas vislumbrou a chance de uma eleição mais fácil após a presidência da República, né? Presidência da... Bom, enfim. No julgamento, Celso de Mello votou pela impugnação. Em seguida, mais que depressa, telefonou a Saulo Ramos, velho amigo de Sarney, que o indicara para a corte. E o Saulo Ramos havia sido ministro do Sarney, para explicar a posição dele. O Celso de Mello votou, sabia que o Saulo Ramos e o Sarney ficariam um pé da vida, ligou. E aí o Saulo Ramos coloca no livro dele o diálogo todo. E o diálogo é o seguinte: doutor Saulo, o senhor deve ter estranhado meu voto no caso do presidente. Claro, respondeu o Saulo. O que deu em você? Ele pergunta ao Celso de Mello. E o Celso responde: é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros que enumerou e citou meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu. Então votei contra para desmentir a Folha de São Paulo. Mas fique tranquilo, se meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Isso, texto do Celso de Mello, publicado no livro do Saulo Ramos. Não estou inventando. O livro está impresso, está aí nas lojas, nas livrarias. Não acreditei, aí o Saulo Ramos escreve no livro dele. Não acreditei no que eu estava ouvindo. Recusei-me a engolir e perguntei: espere um pouco, deixa eu ver se eu compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo disse que você votaria a favor? E o Celso de Mello respondeu: sim. Aí o Saulo disse: e se o Sarney já houvesse ganhado, quando chegou a sua vez de votar, você nesse caso... Se o Sarney já não tivesse ganhado, quando chegou a sua vez de votar, nesse caso, você votaria a favor dele? Exatamente. O senhor entendeu? O Saulo Ramos responde: aí vocês vão permitir um palavrãozinho. Diante de 29 do Bolsonaro. Entendi que você é um juiz de merda. Bati